A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem tem o prazer de cumprimentá-lo, todos vocês com a paz do Senhor, é sua irmã em Cristo, Eli Borges. Meus amados irmãos, hoje eu venho aqui relatar para vocês uma experiência que Deus me deu há muito tempos atrás, mas eu quero estar aqui passando para vocês porque é algo maravilhoso. Deus vai acrescentar tua fé através dessa experiência que Deus me deu. Mas isso é só para quem crê. A Bíblia diz que aqueles que crê verás a glória de Deus. Mas aqueles que não crê, irmãos, eles não recebem nada. Eles, aí Jesus desconfia de tudo, né? Não crê. Então você que não crê, você já vai saindo desse vídeo, porque você corre o risco de você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que há perdão, né, para todas as coisas, menos para aqueles que blasfemar contra o Espírito de Deus. Então eu não tenho dúvida do que eu vou falar com vocês aqui agora. Irmãos, quando eu era da Assembleia de Deus e eu vim para Deus de Amor. E quando eu vim para Deus de Amor, porque os irmãos sabem que na Assembleia de Deus, os irmãos não passam revelação, né? Então, quando eu vim para Deus de Amor, que ali eu via, as pessoas todas diziam que Deus mostrava algo, né? E, na verdade, Deus mostrava porque as pessoas que falavam que Deus mostrava eram pessoas sérias, né, irmãos? Pessoas que têm compromisso com Deus. Hoje não. Hoje você vê qualquer pessoa dizendo Deus falou, sendo que não é Deus que está falando. Mas, meus irmãos, naquela época era bem diferente dos dias atuais. Naquela época, quem Jesus falasse que Deus falava, realmente era Deus que estava falando. É que naquela época tinha muita diferença, né, de uma pessoa serva do Senhor para uma pessoa que não, Jesus, que não serve o Senhor. Hoje, as pessoas que dizem que servem o Senhor estão igualmente às pessoas que não servem. E a Bíblia vai dizer que há uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, amém? A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verás o Senhor. Então, nós sabemos que o nosso Deus é santo. E tem muitas pessoas que às vezes brincam, né, com a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero contar para vocês que quando eu vim para Deus de Amor, no ano de 99 para 2000, eu era da Assembleia de Deus e eu vim para Deus de Amor. Quando eu cheguei na Igreja de Amor, eu ouvia muitos irmãos falando assim, que Deus tinha falado, né, com eles. E eu tinha, irmãos, um desejo tão grande no meu coração, que o Senhor falasse comigo. Era um desejo tão ardente que eu sentia no meu coração. E eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor não me ama, porque se o Senhor me amasse, o Senhor me mostraria o que é que eu sou para o Senhor. O Senhor fala com esse povo, mas o Senhor não fala comigo. Então, meus irmãos, ali se passou um tempo e eu ali, né, buscando de Deus e pedindo para que Deus me mostrasse o que eu significava para Ele. Porque todo mundo, né, todo mundo assim, né, irmãos, entre aspas, nem todos, né, ali a gente diz todo mundo porque a maioria dos irmãos que busca de Deus, né, naquela época ali os irmãos que buscavam de Deus ali naquela congregação, o Senhor mostrava algo. E a Bíblia diz, né, irmãos, que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Então, se você buscar de Deus, certamente Deus vai te mostrar a visão, Deus vai te dar revelação, ou em sonho, em visão. Deus fala com o seu povo. Quando você está firmado na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar, né? O próprio Deus, ele vai te mostrar. Então, ali, meus irmãos, os irmãos falavam, né, que Deus estava mostrando, e às vezes eu via os irmãos contando na igreja, aquilo ali para mim era tão lindo. E eu não tinha tido nenhuma experiência com Deus. Foi logo quando eu vim, né, da Assembleia de Deus. Eu era crente da Assembleia de Deus,
Só que na Assembleia de Deus, os irmãos, naquela época, não sei hoje, mas naquela época os irmãos não passavam a revelação, né? Então ali quando eu vim para Deus e Amor, eu achei tudo novo, né? E eu vi os irmãos oravam muito ali e Deus usava aquelas pessoas. Então eu tinha um desejo no meu coração, eu chorava, irmãos. Eu orava e chorava e dizia: Deus, o Senhor não me ama, porque o Senhor fala com todos ali. Eu vejo os irmãos, pego o microfone na igreja e fala que o Senhor mostrou algo, mas o Senhor não mostra nada. Então, Senhor, fala comigo. E ali, meus irmãos, foi uma luta, né? Eu lembro que eu orando, Senhor, eu creio que já estava quase um ano, né? Ali naquela batalha espiritual, eu orava e jejuava, e pedindo, Senhor, para que Deus mostrasse para mim o que eu significava para Ele. Por quê, meus irmãos? Porque eu queria, né, ter aquele contato com o Senhor, eu queria saber realmente o que eu significava para meu Senhor. Então ali era um desejo ardente. E aí eu comecei a fazer campanhas de jejum e oração. Eu lembro que eu orava 2 horas de oração, 3 horas de oração, e a minha oração era só essa: Deus, mostra para mim o que eu sou para o Senhor. Então eu pedi assim para que o Senhor me mostrasse o que era que eu representava para o Senhor, o que era que eu significava para Ele. Então ali, meus irmãos, passou-se muito tempo até o Senhor me dar uma grande visão. Lembro que eu estava orando ao Senhor e Deus me mostrava numa visão. Eu nunca esqueci esta visão, creio que já tem Eu creio que essa visão já tem uns 20 anos que Deus me mostrou. E, irmãos, eu lembro que na época eu fiquei tão maravilhada, irmãos, tão maravilhada, porque Deus, Ele é fiel, irmãos, Ele fala com o seu povo. Então ali, eu lembro que eu estava orando ao Senhor, eu creio que já tinha um ano, que eu estava com aquele propósito, pedindo ao Senhor: Deus, o que que eu sou para o Senhor? Porque o Senhor fala com todos, que ama, que o Senhor fala com eles, mas não fala comigo. Então eu quero ouvir tua voz. Então ali, Deus me mostrou, irmãos, Deus me mostrava numa visão, né? Uma mão muito grande, eu vi assim uma pedra muito gigante. Aquela pedra, ela era toda lapidada, ela era azul, mas um azul que eu não sei falar para vocês, era uma cor muito linda, e estava na mão daquela pessoa, só que eu não via a pessoa, mas eu via só a mão, aquela mão grande, com aquela pedra muito linda em cima, né? Aquela mão segurando aquela pedra. Então eu ouvi aquela voz que dizia: é isso que você significa para mim. Então eu não pude, assim, fitar os meus olhos naquela pedra, porque aquela pedra era de um resplendor, ela era muito preciosa, muito linda, ela brilhava. Ali eu via aquela pedra, ali Jesus, ela brilhava, ela tinha raios, né, sobre ela. E o Senhor falou comigo claramente que era isso que eu representava para Ele. Então, naquele momento eu entendi que eu, para o Senhor, eu sou uma pedra preciosa nas mãos do Senhor, né, irmãos? É como a Bíblia diz que nós somos, né, vaso na mão do oleiro. Então, o Senhor me mostrou ali aquela pedra muito linda nas mãos, né, na mão daquele ser que eu não pude contemplar ele, mas eu vi a sua mão. Foi algo assim maravilhoso, irmãos. Até hoje eu lembro assim com muita clareza, porque o Senhor Deus é bom para nós, né, meus irmãos? Deus é bom. Então eu falo para você aqui agora, você que está me ouvindo, você quer ter uma experiência com Deus, fale com Ele que Ele vai te mostrar. Assim como Ele me mostrou, aleluia, Jesus, aquilo que eu era para Ele, aquilo que eu sou para Ele, né, irmãos? Ele me mostrou naquela visão. E Ele é o mesmo Deus para te mostrar também o que é que você significa para Ele. Então, estou contando para vocês aqui essa grande experiência que o Senhor me deu. De vez em quando eu vou fazer um videozinho contando as experiências que o Senhor tem me dado no longo da minha caminhada cristã. Deus abençoe e fique com Deus. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E também, se você teve alguma experiência com Deus, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter um prazer muito grandioso, um prazer imenso de ler cada um dos comentários de vocês, tá bom?
E também não esqueça, você que não é inscrito, se inscreva para nós estar orando por você. Se inscreva aqui no canal, porque do momento que você se inscreve aqui, você já está nas minhas orações. Deus abençoe. Não esqueça do like e também compartilhe e deixe a tua experiência aí que você já teve com o Senhor.